Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos iniciar aqui a aula do módulo 2, configuração básica do switch do dispositivo final. Essa é a segunda aula do curso CCNA e TN da Cisco. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver as configurações, né, de um switch da Cisco, tá? Como é que faz as configurações básicas e como é que conecta os dispositivos finais. Só para recordar que o dispositivo final são todos os equipamentos que a gente utiliza para acessar a internet. Então, eu estou me referindo aqui a PC, notebook, tablet, celular, ou seja, qualquer dispositivo com internet que você está acessando algum recurso, né, da internet, isso é um dispositivo final. O switch, o roteador, né, são dispositivos intermediários, porque eles é que fazem a conexão, a nossa conexão com outros equipamentos, com outros computadores, e também disponibilizam o acesso à internet, tá? Então é isso que a gente vai ver hoje, tá? O que que a gente vai ver nesse módulo? Nós vamos ver o que que é, né, alguns recursos de, de interface entre o usuário e a máquina, tá? Isso a gente chama de GUI, que é a interface gráfica. Então a gente vai ver que a gente pode interagir com os computadores através de uma interface gráfica ou através de uma interface que a gente chama de terminal, né, que é por linha de comando, tá? E aí a gente vai ver também algumas simulações. A gente vai pegar ali o Pact Tracer, vamos resolver alguns laboratórios práticos, né, para a gente verificar como é que a gente consegue acessar a interface desse equipamento e como é que a gente faz para configurar, né, esses computadores também a esses equipamentos. Bom, dentro do dos equipamentos da Cisco, nós temos um sistema operacional, tá? Chamado Cisco iOS, tá? Que muita gente confunde com o sistema operacional da Apple, né? Que não tem nada a ver, tá? O iOS aqui é um sistema operacional que está presente em todos os equipamentos da Cisco, tá? Então é por meio desse aplicativo, desse sistema que a gente interage, né, através de comandos para configurar os seus equipamentos, tá? Então é muito importante que a gente saiba, né, navegar eh, na interface desse sistema e saiba configurar os equipamentos utilizando os comandos, tá? Que a gente vai aprender hoje, tá? Então, um dos objetivos é esse. Depois, a gente vai ver como é que faz para fazer a configuração, né, desses equipamentos, a configuração básica, definir algumas configurações iniciais e verificar a conectividade IP, né, para saber se os equipamentos estão acessando, né, a rede normalmente. Tá? Vai acontecer em alguns momentos da gente errar, isso é normal, tá? Vai acontecer da gente esquecer algum detalhe, tá? Então a gente não pode pensar que vai dar tudo certo, e é bom que dê errado, que é para poder a gente aprender, porque é errando que a gente aprende, né? Não é toda vez que a gente vai acertar de primeira, mas fiquem tranquilos, eu vou guiar vocês durante toda essa trajetória aqui. Bom, como eu falei, né, um dos objetivos é a gente conhecer a configuração básica do switch e como fazer a configuração também do dispositivo final. Então, a gente vai incluir aí configurações iniciais, como a gente vai fazer um banner, o que que é um banner, como é que a gente faz para colocar uma senha de criptografia nos equipamentos, como é que a gente faz para configurar uma porta de um switch, habilitar, desabilitar, configurar o IP, né? Tudo isso a gente vai aprender no dia de hoje. Primeiramente, como eu já disse para vocês, o Cisco iOS é um sistema operacional e ele é composto por várias camadas. A primeira camada, que é a camada do hardware, que é a parte física de um computador. Então a gente sabe, né, que todo equipamento ele tem o seu hardware. Agora, quem se comunica diretamente com esse hardware é uma segunda camada, tá? Que a gente chama de kernel. Então, quando a gente fala de kernel, a gente já está falando de software, tá? É a primeira camada de software que se comunica em linguagem de máquina diretamente com o seu hardware, tá? Então, todo sistema operacional ele possui um núcleo,
Essa palavra kernel que significa núcleo em português. Ou seja, é a parte principal de um sistema operacional que é composto em linguagem de máquina, são código de máquina, que conversa diretamente com o hardware, tá? Então, essa é a função dessa primeira camada de software, chamada de kernel. A segunda camada de software, que vem logo depois do kernel, é o que nós chamamos de shell, tá? Alguém já deve ter ouvido falar do shell script, né? O que que é o shell script? É uma camada do software por meio do qual você interage, né, com a máquina através de comandos, tá? No caso da Cisco, a gente chama essa camada de interface CLI. GUI. Esse GUI é a interface gráfica e o CLI é a interface de comandos, tá? Então, é assim que está composto o sistema operacional, né, que vem nos equipamentos da Cisco, tá? Nenhum equipamento da Cisco, ele, 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 ele é sem software. Todos eles são com software. Aí alguém poderia perguntar, mas por quê, professor? Porque eu tenho um switch lá em casa, por exemplo, que não precisa eu acessar, né, o sistema operacional dele, ele não tem sistema operacional, né? Basta chegar lá, ligar o equipamento, conectar os cabos e eu estou, né, acessando ali a rede. Mas esse aqui é o diferencial, né, dos equipamentos da Cisco, porque como ele tem um sistema operacional, ele tem um software que gerencia todo o funcionamento dele. Então eu consigo, através desse software, saber quantos computadores tem na rede, o que cada um está fazendo. Se eu suspeitar, por exemplo, que um computador está acessando coisa que não deve, eu vou lá e bloqueio ele, entendeu? Através de comandos, né? No shell, né, do sistema, eu vou lá e bloqueio. Então, as vantagens de ter um switch gerenciável, nós chamamos isso de switch gerenciável. Por quê? Porque você gerencia, você controla tudo através desse sistema operacional, entendeu? Então, esse é o diferencial, né, dos equipamentos da Cisco, ainda mais agora, né, com esses problemas de cibersegurança, ataques hackers, né? Então, a segurança, ela é tudo. Então, vocês vão ver que os equipamentos da Cisco, eles são muito bons e são muito respeitados por causa disso, tá? Então, o que que é uma GUI, né? É uma interface gráfica, tá? General UI Interface, né? Por isso que tá em inglês, tá? Então, é interface gráfica, né? Que permite ao usuário interagir com o sistema operacional. No caso aqui eu estou mostrando para vocês a interface gráfica aqui do Windows 10, né? Então, o usuário, né, básico, que não tem conhecimento, um conhecimento raso, ele interage com a máquina através dessa interface gráfica aqui, né? A gente tem vários exemplos, não tem só o Windows, tem o macOS, tem o Linux, né? Tem o Apple iOS, a gente tem o Android, né, que o pessoal interage, né, com os dispositivos finais através da interface gráfica. Por quê? Porque ela é mais fácil, é amigável, né? O usuário não precisa ficar digitando comandos, né? Então ele ali com o mouse ele vai ali e resolve tudo. O problema dessa interface aqui é que ela pode falhar, constantemente ela trava. Alguém aqui já deve ter ouvido falar da tela azul da morte, né? Que é uma tela que às vezes acontece de sistemas operacionais Windows, né, travarem e apresentar essa tela de erro, entendeu? Isso não acontece com a interface CLI, que é aquela interface de comandos, né? Então, o que que é o CLI? Né? Command Line Interface, ou seja, interface de linha de comando. É isso que a gente chama de CLI, tá? Então, a interface de linha de comando dos equipamentos da Cisco, ela não trava, tá? Ela não trava, ela é uma interface que muito fácil de se utilizar, tá? A gente controla através da CLI todas as funcionalidades dos equipamentos que estão conectados, tá? Ela emite relatórios, ou seja, a gente faz tudo, tá bom? Então, uma dessas vantagens é essa, que ela não trava, ela não falha, né? E ela não para de funcionar. Então, o sistema operacional, né, ele permite fazer com que o usuário interaja, né, com o hardware, né, através do mouse, né, utilizando aqui, né, os ícones, certo? Já no CLI, não. O CLI está aqui, a imagem do CLI, né, é uma linguagem por interface, por linha de comando, né? Ou seja, você digita
e automaticamente, quando você aperta Enter, você tem um resultado. Então, é por meio do teclado que a gente vai operar o CLI, né? Os equipamentos da Cisco, eles possuem várias formas de conexão, tá? Nós podemos acessar remotamente os equipamentos da Cisco através desse software aqui, que é o PUT, tá? Então, o PUT é um software muito utilizado pelos técnicos de TI, principalmente os que fazem administração e gerenciamento de redes, tá? Para acessar remotamente os equipamentos da Cisco. Só que a diferença é que aqui você pode ter, você tem uma senha, tá? Você tem toda uma segurança, tá? E outra, para você acessar os equipamentos da Cisco, você também tem que ter feito a configuração, porque todos eles também têm senha, tá? Então, só lembrando que isso aqui é feito de uma forma segura, tá? Aí a gente utiliza uma das formas de a gente acessar, né, a interface, né, de console, né, ou seja, o CLI da Cisco, né, a linha de comando é através desse software. Fisicamente, você vai precisar desse cabo azul aqui, ó, que a gente chama de cabo de console. Então, todos os equipamentos da Cisco ele tem uma porta específica chamada cabo de entrada de console, tá? Que é esse cabo aqui especial desenvolvido, tá? E criado pela Cisco, tá? E aí você pode acessar remotamente através de um software que utiliza um protocolo chamado SSH, tá? Que é para acessar remotamente, ou seja, né? Você não precisa estar no mesmo local, você acessa de onde você estiver, tá? Esse equipamento. Aí existem vários outros, né, softwares que, aliás, é, não são softwares. A palavrinha que eu quero lembrar aqui os protocolos, tá? Lembrei. Então, através do protocolo Telnet, você consegue fazer essa conexão através da interface de linha de comando. Lógico que tudo aqui precisa de uma autenticação, precisa de um usuário, de uma senha, tá bom? Para poder você acessar, né, o dispositivo. E aqui, você está vendo aqui, né, algumas telas desse software, tá? Do PUT, né? Aqui é necessário colocar o IP do equipamento que você vai acessar, a porta, tá? E também, né, as informações de login, né, e senha. Existem outros softwares, não existe só o PUT, não. Tem um Teraterm e tem um Security CRT, tá? Navegando pelo iOS. Então, quando você acessar, né, o, o Cisco iOS, né, o CLI por linha de comando, essa é a tela inicial que você vai ter, tanto de quando você for acessar um roteador, quanto um switch, tá? Então, toda vez que a gente for acessar, o primeiro símbolo que vai estar aparecendo aqui, a gente chama de modo exec do usuário, ou seja, modo de execução de um usuário simples. Esse usuário ele não tem eh, nenhum tipo de acesso administrativo. Ele é um usuário comum. Então, por isso ele tem um número limitado de comandos que ele pode fazer, que ele pode utilizar aqui. Ele é um modo muito restrito, muito básico, entendeu? E aí, como é que eu sei que eu estou no modo exec de usuário? Você vai ter esse símbolo aqui, né, de maior que, né? Quando você tem esse símbolo aqui, ó, router, né? Tá vendo o símbolo de maior que aqui no final? Então você já sabe que você está no modo de execução de usuário. Então você sabe que não pode fazer muita coisa aqui. Você está limitado. Agora você quer fazer configuração do equipamento. Você quer ter acesso a todos os, né, os recursos do Cisco iOS. Aí você vai ter que entrar no modo de exec, né? é, com privilégios, né? Esse modo exec com privilégios é o modo a gente chama também de modo exec de configuração global. E aí já muda o símbolo. Você tem esse símbolo aqui do hashtag, né? O pessoal chama de hashtag. Então, quando você tem essa simbologia aqui, depois, né, do nome do equipamento, você sabe que você já está no modo de administrativo, né? Você já está com um privilégio de administrador. Então, aqui você tem acesso a todos os recursos e comandos irrestritos, tá? Então já sabe que não é qualquer um que vai ter, né, esse tipo de acesso, tá?
No modo de configuração global, que eu estava falando, que é esse modo aqui com privilégios, né? Você vai ter, né, a, a opção, né, de configuração interna do dispositivo. Então, o que que muda aqui? Muda que você vai ter essa palavrinha aqui, ó, config, tá? E mais o hashtag aqui do lado. Então, quando você vê essa opção aqui, você sabe que está no modo configuração global. Você também tem um modo de configuração de linha de comando, que é quando a gente está usando o protocolo SSH, lembra do SSH, que eu falei agora, acessando através da porta de console, né, remotamente o dispositivo. Então, você tem essa outra configuração aqui, o que é o config line, tá? Então, quando você está utilizando esse modo, é quando você está acessando remotamente o equipamento através do, né, daquele software PUT, né, através do protocolo SSH. E o modo de configuração de interface, que aí é um modo que a gente chama de config if, né? Ele é utilizado para a gente configurar algumas portas de configuração do equipamento, tá? Então, são esses três modos de configuração que a gente tem dos equipamentos da Cisco. Eu estou falando tanto de switch quanto de roteador, tá? Bom, então a gente vai ter um vídeo lá na plataforma do NetAcad, né, mostrando para vocês, né, como entra no modo exec do usuário, como entra no modo exec com privilégios e como entra no modo de configuração global, tá? Lá no portal da NetAcad, né, no curso do módulo 2, vocês vai ter um vídeo lá, beleza? Então, continuando. Bom, como você faz para entrar, né, no modo exec, né, com privilégios, né? Então, quando a gente acessa um switch da Cisco, a gente entra com acesso de usuário. Para você entrar com o modo de acesso com privilégio, você tem que dar o comando enable. Então, quando você dá o comando enable, sai aquele sinal de maior que e entra o modo de configuração com privilégios, tá? Que é aquela hashtagzinha. Para você, né, entrar no modo de configuração global, né, o que que acontece? Primeiro, né, ele diz aqui, ó, para entrar e sair do modo de configuração global, use o comando configure terminal. Então, você utiliza depois aqui do hashtag o comando configure terminal e aí você entra nesse modo aqui, ó, switch config. Aí aqui você está no modo de configuração global. Para voltar para o modo de exec privilegiado, você dá apenas o comando exit. Tá? Deu exit, e aí você volta para o modo de configuração privilegiado. Agora, para você avançar, né, para o modo de configuração de linhas, né, para entrar, você dá o configure line console 0. Aí você entra no modo de configuração de linha, tá aqui, ó. Para voltar para o modo de configuração global, você dá o comando exit. Então, observe que o comando exit você vai saindo de um modo de configuração por vez, tá? Ou seja, se você ficar fazendo o exit várias vezes, você vai voltar para esse modo aqui, que é o modo de configuração do usuário, entendeu? Mas também tem um comando que você sai de qualquer modo de configuração e volta para o modo de configuração do usuário, tá? Que é o comando end. Então, quando você dá o comando end, você sai de qualquer modo de configuração e volta para o modo de configuração de usuário, tá? Tá aqui o comando end, né? Que eu acabei, né, adiantando aqui para vocês. Então, quando você quiser sair de qualquer modo de subconfiguração e voltar para o modo de configuração global, a gente dá o comando exit. Agora, quando você quer retornar diretamente para o modo de exec, né, de privilégio, aí você usa o comando end. Então, não importa, você pode estar no modo de subconfiguração de linha, você pode estar no modo de configuração é, de equipamento, né? Tanto faz. Você deu o comando end, ele volta para o modo de configuração de privilégio, ou seja, privilegiado, tá? E aí vai vir um outro vídeo, né, abordando justamente, né, esses comandos básicos, que são os comandos iniciais, que vocês têm que estar com isso aqui na mente, tá? Porque lá na hora da prova, ele pode cobrar qualquer um desses comandos aqui, tá? O comando enable, que é para você, no caso, habilitar, né, um modo de configuração com privilégio. O comando disable, você também sai desse modo de configuração. Tá? O configure terminal, que você acessa no o comando de configuração global. O exit, que você sai do modo de configuração.
Tá? E quando você a qualquer momento quiser finalizar os comandos, você também tem o Shift, o Ctrl Shift 6. Aí você finaliza, tá? O acesso a qualquer modo, tá? Por exemplo, deu um erro, né? Sei lá, o CLI travou, que é uma coisa improvável de acontecer. Mas quando você quiser cancelar qualquer coisa que estiver acontecendo no CLI, sei lá, né, travou, você não consegue sair dali, você dá o comando Ctrl Shift 6, tá? Ele finaliza qualquer tela de subconfiguração. E a gente tem também um Ctrl Z aqui no teclado, que ele tem a função parecida com aquele comando que eu falei ainda agora, que é esse comando aqui, que é o comando end, tá? Então, o comando Ctrl Z aqui, a gente está acostumado com o Windows, né? Que quando a gente faz Ctrl Z ele desfaz, né? Aqui não. Aqui ele tem a mesma função do comando end. Ou seja, ele volta para o modo de configuração, né, exec de privilégio, tá? Agora vamos conhecer aqui a estrutura de comandos. Então, a estrutura de comandos básica de um equipamento da Cisco é simples. Primeiro, você vai ter aqui o modo de configuração do usuário, né? Que a gente sabe quando isso acontece, quando tem um símbolo de maior que. E aí a gente vai utilizar os comandos a partir daqui. Então, por exemplo, esse show IP protocols, né? Ele vai listar todos os protocolos IP, né, habilitados no equipamento. Então, esse aqui é o prompt de comando. O que que é prompt em português, né? Prompt quer dizer que é um aviso. Então, quando você vê esse switch e esse sinal de maior que aqui do lado, é um aviso que o sistema está lhe dando de que ele está esperando o comando seu, tá? Bom, a gente está ouvindo falar muito dessa palavra agora por causa da inteligência artificial, né? Então, na IA, a gente diz, tem que fazer um prompt, né? Aí muita gente não sabe o que que significa, né? Então, prompt é isso. Ou seja, você é um aviso, né, de que ele está esperando o comando seu, ou seja, é um comando que você vai utilizar para interagir, né, com aquele software, no caso aqui, com o equipamento da Cisco. Esse aqui é o comando que foi utilizado, né? Geralmente a gente também utiliza espaços entre esses comandos. Então, o primeiro comando é o shall, né, ou show, aí espaço, IP espaço, né? Aí vem a palavra-chave protocols, tá? Então, essa keyword é a palavra-chave, o argumento, tá? E aqui é um segundo comando, né? São dois comandos aqui. Aqui é o ping, né? Que é o comando, espaço, né? Aí vem aqui as palavras-chave ou argumentos, né? Aqui já não tem espaço, veja que é separado por ponto. Tá? Então, essa é a estrutura básica de um comando, tá? Que a gente vai estar utilizando nos equipamentos da Cisco. Como eu já falei sobre a estrutura de comandos, né, existem também algumas palavras-chave, né, alguns caracteres especiais que podem aparecer durante essa configuração. Então, aqui são somente alguns, tá? Mas não se preocupe com isso não, vamos para a prática. A prática que vai ser interessante. Então, a sintaxe, né, quando eu quero configurar, por exemplo, eu quero fazer um teste de ping em um equipamento da Cisco, essa é a sintaxe, ou seja, a forma correta de você digitar o comando, né, no Cisco iOS, tá? Esse outro comando, traceroute, a gente utiliza, né, para fazer teste de comunicação com servidores, tá? Então, isso aqui é um outro comando que a gente também a gente pode utilizar. Nós temos também recursos de ajuda aqui no Cisco iOS, né? Ninguém é uma máquina para logo de primeiro, né, ficar gravando todos esses comandos. Então, a qualquer momento que você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode dar o comando, né, de interrogação. Você colocando interrogação, ele vai te dar na hora uma ajuda textual. Ele vai te dizer para que serve esse comando, como é que utiliza ele. Ele vai te dar toda uma ajuda. Existem várias formas de ajuda. Você pode utilizar o comando, caso aqui ping, eu estou com dúvida, eu não sei como usar o ping. Você digita ping, espaço e dá o sinal de interrogação, desculpa. Aqui, né, se de repente, né, em um determinado momento,
sei lá, acontecer do CLI travar ou alguma coisa nesse sentido, você vai ter essa simbologia aqui, tá vendo? Comando inválido, tá? Então ele também te dá uma ajuda textual, ó, invalid input, ou seja, uma entrada inválida, né? Foi detectada, né? Então ele vai utilizar esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo no nosso caso da língua portuguesa, a gente chama de circunflexo, né? É esse chapeuzinho aqui. Aí o que acontece? Quer dizer que você, né, digitou incorretamente, né, o comando, tá? Faltou algum argumento aqui, faltou alguma coisa aqui, tá? Então ele fica parado aí. Bom, outro vídeo, né, mostrando como é que faz para acessar, né, a ajuda, né? Vocês vão ter lá na plataforma, né, mostrando, né, como é que você obtém ajuda nos modos de subconfiguração, ou seja, no modo exec do usuário, no modo exec privilegiado, no modo configuração global, né, você vai ter como você faz para conseguir ajuda, caso você esqueça algum comando ou digite errado. Nós também temos aqui tecla de atalho, tá? Então, de repente, né, você deseja agilizar, né, os comandos. Em vez de você, por exemplo, digitar configure terminal, você só faz config t. Conf t, ele vai entender, tá, que você está digitando o comando configure terminal, que é para você acessar o modo de configuração global, tá? Então existem também os atalhos. E a gente utiliza também muito a tecla Tab no teclado. Então você digita, por exemplo, as 3 primeiras letras do comando, você aperta Tab e ele vai completar para você. Então é muito bacana, muito útil, né? Isso daqui. Tá aqui, ó. Conforme eu já adiantei, né? Você digita as 3 primeiras letras, aperta Tab e ele completa, né, a, o comando, né, que você está querendo executar. Tá? Nós temos o backspace, que apaga o caractere à esquerda, né? Ou seja, coisas básicas aqui, né? Tem alguns atalhos aqui básicos, tá? É o Ctrl C ou a tecla Enter, tá? A gente entra no modo exec privilegiado, olha aí. Então você também tem esse atalho do Ctrl C. O Ctrl Z ele finaliza o modo de subconfiguração volta para o modo exec privilegiado. Lembra do Ctrl Shift 6 que eu falei? Tá aqui, ó. Então ele finaliza, né? Qualquer comando, ou então ele aborta, tá? Qualquer tipo de comando, né? Que você, sei lá, de repente o cara se arrependeu. Não era aquele comando, né? Digitou o comando errado. Eu quero finalizar ele na hora, faz o Ctrl Shift 6, tá? Então são teclas muito úteis, beleza? E aí, de novo, mais um vídeo, né, abordando todas essas teclas de atalho, né? Vocês vão ter lá na plataforma. Vocês vão ter muito vídeo, mas também vai ter muita prática, né? A gente vai ter também um laboratório no PackTracer, Tracer, onde a gente vai fazer as conexões básicas, né? E a gente vai também utilizar o CLI para fazer a configuração de uma rede, tá? Lá você vai ter um laboratório também, você vai utilizar o cabo de console, tá? E você vai conectar o computador ao switch através do cabo de console e vai fazer o ajuste do relógio de um computador através desse cabo, ou seja, através do CLI, tá? E também a gente vai ter, né, outro laboratório, vários laboratórios, não é só um, tá? Você vai ter vários dispositivos para configurar. Você vai configurar um switch Cisco através da porta de console. Você vai configurar um roteador Cisco também através de um cabo chamado Mini USB, tá? Esse é um laboratório prático muito bacana, tá? Não deixe de fazer. E a gente vai chegar aqui no modo de configuração dos dispositivos, né? Então, chegou aqui a hora da prática, né? Essa parte aqui é a parte prática, como é que a gente vai fazer para fazer essa configuração aqui, tá? Isso aqui faz parte de um passo a passo de um laboratório que vocês vão executar no Cisco Packet Tracer, tá? Então isso aqui é um passo a passo, tá? Que quem quiser, né, acompanhar por aqui, né,
Eu recomendo que você execute todos esses passos aqui, abra lá o Cisco Packet Tracer, né, e faça toda essa configuração que vai ser cobrada num laboratório prático, tá? Inclusive tem até um vídeo aqui mostrando isso, como fazer tudo isso, e aqui, né, está listado todos os comandos passo a passo. Agora faça e refaça várias vezes, né? Depois refaça, né, esses comandos sem ajuda, ou seja, sem ficar olhando, né, para a lista de comandos. Isso já é um desafio que eu estou passando aqui para vocês, tá? E depois a gente vai ver aqui como faz para salvar as configurações do switch. Então, terminou de configurar? Como é que faz para salvar, né? Tudo isso que a gente fez. Então, o switch da Cisco ele tem uma área de memória, né, para executar os comandos. Isso a gente chama de RAM, tá? Então, tudo que você está fazendo, né, de configuração no CLI do switch ou do roteador, você está acessando a RAM. Tá? Agora existe um modo de configuração permanente, ou seja, uma memória que salva tudo que você está fazendo dentro do equipamento. Aí já a gente chama de NVRAM. Tá? Então é uma área de memória permanente, né? Porque se você estiver fazendo aqui todas essas configurações e você esquecer de salvar, né, e você fechar a janela de configuração, tudo que você fez você vai perder. Então, para você não perder as configurações que você fez, a gente dá esses dois comandos aqui, ó. Copy, run config, startup config. Por que tem que dar esses dois comandos? O run config, né? Ele está dizendo aqui que é para você pegar tudo que foi feito na memória RAM do equipamento, né? E o startup config é fazer salvar tudo que você fez na RAM dentro dessa memória permanente, para você não perder, né, tudo aquilo que você fez. Tá? Então, por isso que tem, né, é composto assim, né, desses dois comandos, tá? Então, quando você quiser salvar tudo, você vai estar utilizando no modo exec privilegiado o comando copy run config startup config. E aí você, né, quando você finalizar a configuração do equipamento, é obrigatório você fazer esse comando aqui. Beleza? A mesma coisa acontece com o roteador. A gente viu aqui no switch, né? No roteador também é comum, a gente também tem que fazer, né, o comando, tanto para salvar, como também se eu quiser limpar, né, deletar, né, as configurações que eu fiz, sei lá, fiz a configuração errada. Quero remover tudo, você vai dar o comando, né, erase startup config, que aí ele apaga tudo que você fez lá. Ele limpa todas as configurações, tá? E você tem também o comando reload, né? Então, o comando reload, ele faz com que ele remove também, né, os comandos alterados individualmente, ou seja, um por um, né? Ao contrário do erase, que apaga todos, né? Então, você também tem esses comandos aqui para efetuar no roteador. Aí tem outro vídeo aqui mostrando, né, como faz para usar o run config, como faz para mostrar os arquivos, né, que estão salvos na NVRAM, né? Então você tem mais um vídeo aí como faz para, né, copiar o conteúdo também de uma configuração, né, de um equipamento para outro. Existe também essa possibilidade, tá? E tem uma outra, tem um outro laboratório também usando o PACT3 que vocês vão utilizar o PUT ou o Teraterm, né, para fazer a configuração via protocolo SSH, ou seja, é, remotamente, tá? Então você vai ter lá esses laboratórios dessa prática, mais outro vídeo aqui mostrando, né, como faz para fazer as configurações iniciais do switch, né? E aí a gente entra aqui na parte de configuração dos dispositivos finais. Então essa parte aqui agora eu vou fazer na prática, tá? Vou abrir agora o Cisco Packet Tracer e vou mostrar para vocês como faz a configuração manual dos equipamentos, né? A configuração dos endereços IPs, né? Como faz para a gente fazer, né, toda essa parte, a gente já vai fazer na prática, né? Configurando aqui, fazendo uma pequena rede. E no final, a gente vai ver como faz para verificar a conectividade, se os equipamentos estão se comunicando, né? A gente vai fazer o teste do ping. Aí tem mais outro vídeo aqui lá na plataforma para vocês fazerem. E no final, vocês têm a prática e o quiz, né?
Então façam, pratiquem bastante, assistam todos os vídeos, façam todos os laboratórios, tá? E tá aqui o resumo de todos os comandos que a gente vai, né, aprender. A gente tem que saber nesse módulo 2. Beleza? Alguma dúvida? Eu vou